Sukuna acaba de invocar o general divino Sila Mahoraga para o campo de batalha, mas uma coisa que ficou aí circulando a mente de toda a fandom é: será que o Sukuna tem controle já do Mahoraga ou ele está chamando o Mahoraga para um ritual de exorcismo? Quer saber mais a respeito disso? Fica nesse vídeo que é sobre isso que eu vou falar. Fala galera, beleza? Toned na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen e hoje vamos bater um papo a respeito da invocação do general divino Sila Mahoraga e também já vamos aproveitar para conversar também essa nova forma que o Sukuna está utilizando a técnica das 10 sombras do menino Fushiguro, beleza? Mas antes eu quero pedir para você deixar o likezão nesse vídeo e já se inscrever no canal Toned com o sininho ativado. Dá essa moral para nós aí galera, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no canal hoje para dar essa força, dar esse presente para mim, que sou seu amigo que traz vídeos todos os dias para vocês com novidades de Jujutsu Kaisen, reviews e análises e teorias completas para vocês também, beleza? E agora sem mais enrolação nenhuma, bora saber tudo sobre a invocação do general divino Sila Mahoraga nas mãos do Sukuna. Galera, no capítulo 217, como eu vinha dizendo, o Sukuna mostrou uma nova forma de utilizar a habilidade das 10 sombras do Megumi Fushiguro. Até então, nas mãos do Megumi, a técnica funcionava de uma forma muito simples. Ele fazia um sinal de mão representando a sombra do animal que ele queria invocar e então esse animal era invocado. Saía um pedaço da sombra do Megumi e formava o corpo físico do animal que ele invocou. Isso para todos os seus Shikigamis, incluindo até mesmo o general divino Sila Mahoraga. Ele também, a gente percebeu ali em Shibuya, na luta contra o Haruta, que sai a sombra do Megumi, sai um pedaço da sombra do Megumi e forma o general divino nas costas dele, certo? Mas nas mãos do Sukuna, galera, a técnica das 10 sombras está sendo utilizada de uma maneira diferente. O Sukuna, ao invés de separar uma parte da sua sombra para formar o corpo físico desses Shikigamis, para que eles possam servir de apoio e até mesmo de combatentes ali primários no campo de batalha, ele simplesmente invoca o espectro sombrio dos Shikigamis. Ele não invoca o Shikigami, o corpo físico, mas sim a sombra do próprio Shikigami. E ele não separa uma parte da sua sombra para que isso aconteça. Ele simplesmente deixa conectado o Shikigami, a sombra do Shikigami fica conectada com a própria sombra do corpo do Megumi, que agora está sendo controlado pelo Sukuna. Essa é uma forma muito diferente de se utilizar a técnica das 10 sombras e que traz muitas vantagens para o utilizador da técnica. Eu vou explicar o porquê. A primeira vantagem é que mesmo que essas sombras sejam destruídas, como aconteceu com a Orochi e também com o Cão Divino Branco, o Sukuna ainda pode invocar essas sombras novamente e até mesmo pode invocar o animal, o corpo físico dos Shikigamis também, como ele fez com a Nue. Ou seja, o Sukuna consegue invocar o corpo físico dos Shikigamis, mas ele escolhe invocar apenas a sombra, o espectro sombrio, para que caso esse Shikigami seja destruído na batalha, ele possa ainda invocar as sombras novamente e possa também, assim que necessário, invocar o corpo físico daquele Shikigami. Olha só que absurdo, já acaba sanando um grande problema que o Megumi tinha. Dependendo da batalha, ele tinha que chamar o seu Shikigami de volta para as sombras, porque ele tinha medo do Shikigami ser destruído e então ele não ia conseguir mais invocar esse Shikigami novamente numa próxima batalha. E isto o Sukuna conseguiu sanar. Esse problema da técnica, o Sukuna conseguiu contornar utilizando os espectros das sombras dos próprios Shikigamis conectados à sua própria sombra. Outra vantagem também dessa utilização que o Sukuna está fazendo com a técnica das 10 sombras é que o Sukuna, além de ganhar um ataque com essas sombras, ele ganha também uma proteção. A gente viu isso quando ele invocou o Cão Divino Totalidade, o Kon. O Kon ficou envolvido no Sukuna, ou seja, ele ficou protegido ali dentro da sombra do Kon e ao mesmo tempo o Kon estava atacando a Yorozu com os ataques poderosíssimos. E para um usuário das 10 sombras ter ali uma defesa quase que impenetrável é muito importante. Porque querendo ou não, o próprio usuário da técnica não é tão forte assim. O Megumi num combate corpo a corpo não é tão forte, tão poderoso. Então ele fica meio que vulnerável a ataques.
caso ele esteja lutando com mais de um personagem ao mesmo tempo. Já dessa forma de invocar os Shikigamis, deixando eles conectados à sua sombra, ele não tem esse problema mais, porque ao mesmo tempo que ele pode atacar, ele também pode defender. É como se fosse, galera, eu vou explicar de uma forma bem simples para você entender aqui, e foi a forma que eu consegui entender também mais simplesmente. É como se o Sukuna usasse os Shikigamis, as sombras dos Shikigamis, como um exoesqueleto. Você já assistiu o filme G.I. Joe? Que tem os caras lá do exército, pá, os caras já são treinadão, só que os caras não têm força sobre-humana, velocidade sobre-humana. Então, eles vestem aquele traje de batalha que dá super velocidade, super força e super resistência para eles também. E fora isso, vem com um combo de armas que eles podem usar ali nos seus combates, certo? O Sukuna fez a mesma coisa com os Shikigamis, com a técnica das 10 sombras do Megumi Fushiguro. Ele usa as sombras como se fosse uma armadura, como se fosse um exoesqueleto, que mesmo ele tendo que se locomover para se aproximar dos seus adversários, coisa que quando ele invoca o Shikigami físico não precisa, o Shikigami vira um apoio para ele, tem ali autonomia no campo de batalha, um novo personagem lutando ali. Mesmo que ele não tenha essa vantagem de ter mais um personagem separado do seu corpo para lutar, ele ganha sim muito mais força de ataque, mais velocidade e também muito mais resistência. Isso é uma grande vantagem para usuários da técnica das 10 sombras que normalmente não são usuários fortes na questão de porradaria franca, certo? No caso do Megumi pelo menos não é, né? Na pancadaria franca ele não é um dos melhores do mundo de Jujutsu, ele mesmo admite isso lá no intercâmbio das escolas. Então olha para você ver como que um xamã experiente, que conhece realmente a fundo a utilização da energia amaldiçoada, como que ele consegue ali transformar uma técnica que já era apelona, já era roubada na verdade, em uma técnica ainda mais roubada, ainda mais apelona, ainda mais difícil de se lidar, galera. Se os oponentes do Megumi já tinham dificuldade de lutar contra ele por causa dos Shikigamis, imagine agora utilizando a técnica da maneira que o Rei das Maldições está utilizando. Aí fica muito mais difícil para qualquer combatente, porque antes eles tinham o corpo do Megumi vulnerável ali no meio da batalha, mas agora dessa forma não tem mais e tem ainda que lidar com uma grande velocidade, com várias sombras ao mesmo tempo, como a gente viu o Sukuna invocando 4 cães divinos ali, sombrios, e mesmo assim ainda conseguindo invocar o Kon depois deles. Então é uma coisa bem apelona a maneira de utilização do Sukuna da técnica das 10 sombras. E no final do capítulo a gente teve uma grande surpresa, uma coisa que a fandom já esperava, já queria ver muito, mas que a gente não sabia como que ia rolar. E já rolou agora no 217, o Sukuna invocando o Shikigami mais poderoso até agora apresentado na técnica das 10 sombras, que é o General Divino Sila Mahoraga. Esse mesmo Shikigami que, segundo a teoria do próprio Megumi, no período Edo conseguiu vencer um usuário do ilimitado e 6 olhos igual o nosso gato dos olhos azuis, Satoru Gojo. Olha a apelação desse Shikigami da técnica do Megumi. E a gente viu também ele lutando contra o Sukuna, e olha, eu vou falar pra você, se o Sukuna não finaliza logo aquela luta, o Sukuna ia perder pro Mahoraga, galera. Se ele dá uma brincadinha ali, era game over pro Sukuna, não tinha o que o Rei das Maldições fizesse para conter esse Shikigami poderoso. Então é uma grande vantagem já poder invocar o Mahoraga, mas aí tem um porém, o Sukuna pode estar dando um tiro no próprio pé, porque vale lembrar que o Sukuna possuiu o corpo do Megumi, certo? Então ele tem agora a capacidade de manipular e invocar os Shikigamis da técnica das 10 sombras. Mas, por outro lado, o Megumi não tinha dominado o Mahoraga ainda. Ou seja, o Sukuna está invocando o Mahoraga para um ritual de exorcismo, igual o Megumi fez lá em Shibuya, quando estava enfrentando o Haruta. Ele não tinha controle do Mahoraga, mas ele invocou o Shikigami para poder ali matar o Haruta se auto-sacrificando, porque quando ele invoca o Mahoraga para um ritual de exorcismo, o Mahoraga ataca tanto o próprio Megumi como também quem estiver ali envolvido no ritual, como a gente viu que aconteceu lá no capítulo 117 de Shibuya, beleza? Então agora, como o Sukuna invocou o Mahoraga e ele não tem controle dessa sombra, porque o corpo do Megumi não tinha esse controle, ele vai ter que lidar com a Yorozu e com o Mahoraga. A Yorozu vai ter que lidar com o Mahoraga e com o Sukuna, e o Mahoraga vai ter que lidar com os dois também, na verdade, vai ser um Battle Royale casca grossa ali, porque o negócio vai pegar fogo.
Talvez nós estamos prestes a ver a repetição do que aconteceu na barreira de Sendai, com Yuta, Uro Takako e Ryu Ishigori lutando um contra o outro e todos contra todos, aquela loucura, quebra-pau, porradaria para todo lado. Só que agora estamos falando de 3 personagens extremamente poderosos, com técnicas extremamente apelonas. Então o nível, o grau de destruição vai ser muito maior. Prepare-se para uma luta incrível. Se isso estiver acontecendo mesmo, se prepara para uma luta insana e incrível, a melhor das batalhas que nós já vimos no universo de Jujutsu Kaisen. Escreve aí que se for isso que acontecer, é o que nós vamos ver, beleza? Mas também a gente pode ir para um outro lado, para uma outra teoria aí do que pode acontecer. Talvez, eu disse só talvez, o Sukuna possa invocar só o espectro da sombra do Mahoraga ou até mesmo apenas uma das habilidades do Mahoraga, beleza? A gente viu que ao invocar os cães divinos, ele invocou o espectro da sombra do cão divino, certo? E o que o cão divino fazia? Ele ia para cima dos oponentes e mordia, e foi isso que os espectros fizeram. Eles usaram a habilidade do cão divino para atacar Yorozu. Quando o Sukuna invocou ali o Kon, que é o cão divino totalidade, ele invocou o espectro da sombra do Kon, mas com a habilidade do Kon. O que era o golpe principal do Kon? Era o ataque de garra, não é verdade? Aquela garrada que ele dava, que nem ele deu na Hanami lá e arrancou pedaço dela, não é isso? Foi isso que nós vimos ali o Kon fazendo contra a Yorozu. Ele foi com a mão para acertar a Yorozu, com as garras nela, usando o ataque principal, a habilidade principal do Kon. E pode ser que o Sukuna possa fazer a mesma coisa com o Mahoraga, não invocar o corpo físico do Mahoraga, mas invocar apenas o espectro com a habilidade do Shikigami. E sabe o que comprova isso? As palavras do próprio Megumi Fushiguro lá no capítulo 117, quando ele estava explicando o funcionamento da técnica das 10 sombras para o Haruta. Ele diz com todas as palavras que a princípio a técnica das 10 sombras concede 2 cães divinos ao Xamã, de brinde, de presente. Os 2 cães, como nós vimos, já estão acompanhando o Megumi desde criancinha, desde quando ele começou ali a conhecer o xamanismo. Depois disso, o Xamã usa os seus Shikigamis para exorcizar os outros Shikigamis da técnica das 10 sombras. E assim o Xamã ganha mais Shikigamis com os quais ele pode usar para exorcizar e chegar na quantidade de 10 Shikigamis. É assim que o Megumi vai conquistando os Shikigamis, vencendo eles numa batalha. Num ritual ele invoca o Shikigami lá e ele, com os Shikigamis que ele já tem controle, sai na porrada com aquele Shikigami que ele invocou ali, e se eles vencerem, o Shikigami passa a obedecer às ordens do Megumi, beleza? Mas tem um ponto aqui, um balão de fala muito interessante. Ele diz o seguinte: a questão é que você pode exorcizar um Shikigami com várias pessoas, mas ao fazer isso o efeito da técnica se anula quando o exorcismo acaba. E isso foi o que aconteceu lá em Shibuya. O Sukuna e o Haruta eram intrusos ali no ritual do Mahoraga. Então mesmo o Mahoraga tendo sido derrotado pelo Sukuna, o exorcismo foi anulado, certo? É como se nada daquilo tivesse acontecido. E como o próprio Megumi diz, isso se torna inútil para o xamã que é dono da técnica. Mas o Megumi diz que esses 10 Shikigamis, mesmo que não tenham sido derrotados e não estejam no controle do dono da técnica, eles podem ser invocados quando o dono da técnica quiser, para que ele possa fazer uma tentativa de exorcismo nesses Shikigamis. Ou seja, galera, o Megumi apresentou até agora com o Mahoraga 7 Shikigamis, contando com o Mahoraga, 7 Shikigamis de um total de 10, porque no próprio fanbook diz que os cães divinos totalidade são somados como uma sombra só. Então os 2 cães são apenas uma sombra, então ele apresentou 7 até agora, falta 3. E com essa afirmação do Megumi, que ele pode invocar qualquer um dos 10 a qualquer momento para fazer o ritual e tentar vencer esses Shikigamis, o Sukuna supostamente pode invocar, além do Mahoraga, esses outros 3 Shikigamis que a gente nunca viu até agora na obra, para que ele tente vencê-los no ritual de exorcismo. Só que o Megumi explicou isso da maneira que ele usava a técnica das 10 sombras, invocando o Shikigami inteiro, invocando o corpo físico do Shikigami.
Mas e agora que o Sukuna consegue invocar apenas o espectro do Shikigami? Será que essa regra ainda está em vigência? Ainda vale essa regra? Apenas para a sombra, apenas para as habilidades dos Shikigamis fundidas a um espectro sombrio? Aí que está o pulo do gato. Talvez, galera, o Sukuna, mesmo não tendo vencido Mahoraga em nenhuma dessas outras 3 sombras do Megumi, talvez ele consiga sim invocar esses Shikigamis que ainda não foram domados, mas não o seu corpo físico, invocar eles em forma espectral, em forma ali de sombras, e usar as suas habilidades principais, igual nós vimos ele usando as habilidades do Kon e do Cão Divino também. Porque vale lembrar que o Cão Divino não existe mais na técnica do Megumi originalmente. O Cão Divino foi fundido com o Cão Branco. O Cão Preto e o Cão Branco se fundiu e formou o Kon. Mas o Sukuna invocou 4 Cães Divinos menores para atacar a Yorozu. Então veja bem, já é uma coisa diferente que o Megumi nunca mostrou pra gente. E isso abre um precedente que o Sukuna pode ter o total dos 10 Shikigamis na sua mão para usar nas batalhas, controlados ali na coleira, desde que ele não invoque o corpo físico desses Shikigamis. Que ali a partir do momento que ele invocar o corpo físico, ele vai ter sim que ali exorcizar esses Shikigamis para domá-los. Mas caso ele invoque só o espectro e a habilidade, talvez ele consiga usar esses Shikigamis apelões. Galera, olha, se for isso aí, se for daquele jeito que eu falei pra você, já vai ser coisa louca. Já vou me rasgar aqui, vou sair correndo pelado não, vou sair correndo gritando pra rua, porque o negócio vai ser louco. Imagina um Sendai 3.0, não é nem 2.0, é 3.0, trocação franca entre 3 xamãs poderosos ali do mundo de Jujutsu. Mas imagine então o Sukuna conseguindo invocar o espectro sombrio com a habilidade desses 4 Shikigamis que nunca foram domados. Galera, pô, aí é apelação demais. Aí olha, não dá nem pra Satoru Gojo, cara. Eu vou falar pra você, eu tenho um pouco de esperança no Satoru, mas dessa forma nem pro Satoru Gojo não dá mais, porque aí o bicho fica apelão e apelão demais. Mas diz você, o que você acha? Você acha que realmente vai ser a primeira opção? Vai ser uma luta ali de 3 contra 3 e 1 contra 2 e 3 e luta pra todo lado, ou não? Vai ser o Sukuna mesmo controlando todos os Shikigamis, os espectros sombrios ali do Mahoraga pra cima da Yorozu. Deixa sua opinião aqui pra mim que é muito importante. E é claro, galera, não sai desse vídeo. Calma, não sai ainda. Segura o celular aí, pelo amor de Deus, tira o dedo da tela. Não sai do vídeo, por favor, sem se inscrever no canal Tonerd com o sininho ativado. Sabe por quê, galera? A cada 10 pessoas que assistem os vídeos do canal, pasmem, 7 não são inscritas. E não são 7 pessoas que vêm aqui e assistem um vídeo e não volta mais. São 7 pessoas que não são inscritas que sempre estão assistindo vídeos do canal. Então não faça parte desses 7 não, pô. Vem fazer parte da família Tonerd também, dá esse voto de confiança pra mim e esse presente nesse dia, depois de assistir um vídeo tão bacana que nem esse, beleza? E é claro, com o sininho ativado você recebe os vídeos em primeiríssima mão e não perde nada que rola no mundo dos animes e mangás que nós tanto amamos, certinho? Vou deixar 2 vídeos no final desse, estão muito top, vale a pena assistir. E é isso, galera. Esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!